Elementos da mudança. São 4 os elementos da reprogramação mental. Eles são simples, porém poderosos. O primeiro é a conscientização. Você precisa compreender que na sua mente subconsciente existe um conjunto de crenças negativas que até agora têm determinado os rumos da sua vida. O segundo é o entendimento. Você precisa compreender que essas crenças negativas armazenadas no subconsciente, que formam a sua programação mental, foram colocadas na sua mente quando você era criança. O terceiro é a dissociação. Você precisa compreender que essas crenças negativas subconscientes não são parte de você. São apenas informações armazenadas na sua mente subconsciente e que você pode se livrar delas, se você quiser. O quarto é o recondicionamento. Ao tomar consciência de quais são as suas crenças negativas, você pode reprogramar a sua mente, substituindo as crenças negativas por crenças positivas que o conduzirão ao sucesso financeiro. Você pode começar a sua reprogramação mental repetindo algumas vezes essas 3 declarações fundamentais. 1. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. 2. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. 3. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Porém, isso não é verdade. Você pode desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações, administração e tornar-se um especialista em imóveis ou ações. Mas se você não corrigir sua programação mental e crescer como pessoa, tudo isso lhe será inútil. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo do dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo somos como robôs, agimos no automático, dirigidos por nossa programação mental passada. Nossa programação mental provém das crenças e informações de outras pessoas. Crenças essas que foram transmitidas repetidamente e depois passadas de geração em geração até chegarem a você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem ou a enfraquecem. Por isso, é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é. Tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não têm mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere. Arquivo 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas pobres acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, especialmente da sua vida financeira. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você.
Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que aconteceu na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Elas se colocam no papel de vítimas, mas não são vítimas. Ninguém é vítima. As pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? Em geral, uma vítima deixa 3 pistas óbvias. Primeira, a culpa é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas são especialistas no jogo da culpa. Apontam o dedo para tudo e para todos, sem jamais olharem para si mesmas. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é, invariavelmente, alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Segunda, sempre há uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação, dizendo algo do tipo: dinheiro não é assim tão importante. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Caso você pense que, de alguma forma, o dinheiro não é importante, você não irá bem financeiramente e continuará assim enquanto não erradicar essa crença negativa da sua mente. Terceira, viver se queixando. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. Há uma lei universal que diz: aquilo que focalizamos se expande. Quando você se queixa, está focalizando no que está errado, então receberá ainda mais disso. A lei da atração diz: semelhantes se atraem. Isso quer dizer que quando alguém reclama, está na verdade atraindo coisas ruins para a sua vida. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo o que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem: é claro que eu reclamo. Olha só como a minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre este assunto, poderá explicar: não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é assim. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Mantenha-se tão distante quanto possível porque a energia negativa é contagiosa. De hoje em diante, quando você se vê culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela a todo momento o sucesso ou o fracasso. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Arquivo 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Se você entrar numa disputa usando uma tática estritamente defensiva, terá poucas ou nenhuma chance de ganhar. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. A meta das pessoas ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. O objetivo das pessoas de mentalidade pobre é ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Relembremos a lei da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que você conseguirá, nem um centavo a mais. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico.
Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. A lei da intenção diz que só conseguiremos aquilo que almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem de ser essa e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Repita algumas vezes a seguinte declaração: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Arquivo 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas pobres gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas gostariam de ser ricas. Dirão: é claro que sim. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer, porque têm no seu subconsciente muitas crenças negativas que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Ou seja, tais pessoas têm ideias muito contraditórias a respeito da riqueza. Por exemplo, elas dizem: ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida, mas também dizem: mas vou ter que me matar de trabalhar. Ou, vou poder viajar pelo mundo todo, mas também dizem: mas todo mundo vai querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. As pessoas ricas não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna, são inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidas com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. Pela lei da atração, você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não a deseja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. O querer tem 3 níveis. O primeiro é: eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer: pegarei tudo o que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. O segundo nível do querer é: eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que significa eliminar todas as outras alternativas. Escolher é bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é: eu me comprometo. Arquivo 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas pobres pensam pequeno. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. O fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Outra maneira de dizer isso é: quantas pessoas você atende ou atinge. No ramo de palestras, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimentos entre esses instrutores? Pode apostar que sim. Você prefere pensar grande ou pequeno? A maioria escolhe pensar pequeno, por causa do medo do fracasso e também do sucesso. Depois, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas a nossa vida não diz respeito somente a nós.
Uma boa definição de empresário é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Você prefere solucionar problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se você respondeu mais, precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais pessoas você auxiliar, mais rico ficará. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas.